O apóstolo e sumo sacerdote, o ministério redentor de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz: Pelo que, irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A Epístola aos Hebreus apresenta uma das mais sublimes exposições sobre o sacerdócio de Cristo. E Hebreus capítulo 3, versículo 1, marca um ponto crucial nessa doutrina. O autor convida os crentes a considerarem a Jesus, destacando dois títulos fundamentais que revelam a sua missão redentora: apóstolo e sumo sacerdote. Essas designações não são arbitrárias, elas falam da totalidade da obra mediadora de Cristo, tanto na revelação divina quanto na expiação pelo pecado. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado com autoridade. Embora geralmente associemos esse termo aos discípulos comissionados por Cristo, aqui ele é aplicado ao próprio Senhor Jesus. Esse título ressalta a sua missão terrena como supremo emissário de Deus, aquele que veio ao mundo para revelar perfeitamente a vontade do Pai. O conceito de Jesus como apóstolo reforça a tradição do Antigo Testamento, na qual Moisés foi o mediador da aliança mosaica, enviado por Deus para libertar Israel. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 10. Contudo, enquanto Moisés foi apenas um servo da casa de Deus, Cristo é o Filho sobre a sua própria casa. Assim, Jesus supera Moisés, pois ele não apenas trouxe a revelação, mas é ele próprio a plena revelação de Deus. O título de apóstolo também se conecta diretamente ao conceito de sacerdócio, pois no Antigo Testamento o sacerdote era um mediador que representava o povo diante de Deus, enquanto o profeta e o apóstolo eram mensageiros que representavam Deus diante do povo. Em Cristo, essas duas funções são de uma forma perfeita. Ele é tanto o revelador de Deus quanto o mediador entre Deus e os homens. Se Jesus é o apóstolo enviado por Deus, ele também é o sumo sacerdote que intercede pelo seu povo. A menção ao sacerdócio de Cristo em Hebreus capítulo 3, versículo 1, prepara o leitor para o desenvolvimento dessa doutrina. Nos capítulos seguintes, onde ele é comparado ao sacerdócio levítico e declarado como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo é a pedra angular da sua obra redentora. No sistema levítico, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios anuais pelos pecados do povo, mas sua intercessão era limitada e imperfeita. Em contraste, Jesus não oferece apenas o sacrifício. Ele próprio é o perfeito sacrifício. Sua mediação é definitiva, suficiente e eterna. Além disso, enquanto o sacerdócio levítico estava restrito ao templo terreno, o sacerdócio de Cristo é exercido nos céus, no verdadeiro tabernáculo celestial. Está em Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Como nosso sumo sacerdote, ele intercede continuamente por nós à direita do Pai, garantindo-nos acesso irrestrito à presença de Deus. O verbo considerai implica mais do que um mero olhar superficial. Ele sugere uma meditação profunda e contínua sobre Cristo, especialmente no que diz respeito ao seu sacerdócio. A exortação de Hebreus é para que os crentes fixem sua atenção na glória e suficiência de Cristo como sumo sacerdote, pois nele que encontramos plena redenção e intercessão. Além disso, somos chamados a confessar este Cristo, registrando publicamente que ele é o único mediador entre Deus e os homens. No contexto em que os leitores dessa epístola enfrentavam perseguições e tentativas de voltar ao judaísmo, essa confissão foi muito importante para manter firme a fé cristã. Hebreus 3:1 não apenas nos ensina sobre a identidade de Cristo, mas também nos convida ao espírito e à firmeza na fé. Como apóstolo, ele nos revelou plenamente a Deus,
Como sumo sacerdote, ele nos abriu caminho para a comunhão eterna com o Pai. Diante disso, convidamos continuamente a contemplá-lo, confiar em sua intercessão e proclamar a grandeza de seu sacerdócio. Este chamado não é opcional, mas é essencial para nossa perseverança espiritual. Considerar Cristo é o antídoto contra a incredulidade, a apostasia e qualquer desvio da verdade. Somente ao fixarmos nossos olhos no sumo sacerdote de nossa confissão, encontraremos segurança e redenção plena.